Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, aprendendo, divulgando a palavra de Deus. Muito obrigado aqui pela companhia de vocês, isso é muito importante, muito obrigado a todos e que Deus abençoe essa nossa segunda-feira que está começando agora, segunda-feira, 16 de outubro, que venha com muitas bênçãos, com muitos livramentos e com muita paz, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, livro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. E aqui na minha Bíblia convencional, ele diz o seguinte: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém. Bom, e agora na minha Bíblia aqui de linguagem contemporânea, só para a gente comparar, está dizendo dessa maneira: E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho, darei a vocês vida plena até num lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Amém. Bom, meus queridos, hoje o profeta Isaías nos ensinando que Deus, está sempre com a gente, Deus prepara o caminho para a gente da melhor maneira possível. E aqui, só para a gente complementar, esse versículo 11, ele vem completando, os versículos anteriores, que diz, que na minha Bíblia, na minha Bíblia de linguagem contemporânea, o título para esse pedaço é Uma Vida Plena até num Lugar Vazio. Então, o que ele faz? Ele vem dizendo aqui, assim, bem resumido, se levarmos uma vida reta, uma vida santa, se buscarmos sempre a justiça, a glória de Deus em todas as coisas que a gente faça, buscando sempre ajudar ao próximo, amar aos próximos, tudo que a gente fizer da maneira que Deus nos ensinou. Então, esse versículo que a gente leu, o versículo 11, uma recompensa, uma consequência, uma consequência de tudo, que a gente faça perante a vontade de Deus. Então, mais uma vez, queridos, o ensinamento, Deus é contigo sempre, Deus está sempre com a gente, e, mais uma vez, é o poder de escolha. Se eu escolho levar uma vida na retidão, eu vou colher, claro, coisas boas. Se eu resolvo levar uma vida regada a vícios, regada às coisas do mundo, daí as consequências minhas serão também desastrosas, Por mais que momentaneamente, gerem prazer, um falso prazer, gere uma situação assim prazerosa, gostosa de sentir, que legal, que liberdade, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas as consequências daí serão perigosíssimas, Então, se você quer consequências boas para a sua vida, plante coisas boas, Isso é óbvio, Isso é óbvio. Se você quer coisas diferentes, então faça, coisas diferentes para colher consequências diferentes, Isso não tem nada a ver com o exemplo que eu vou dar agora, não tem nada a ver com a Bíblia, com a religião, mas aquele doutor Lair Ribeiro, que é médico, é bem conhecido, ele escreveu vários livros e tem uma frase dele que é mais ou menos isso aqui, que ele diz, se você continuar fazendo o que você sempre fez, você continuará sendo o que você sempre foi. Então, parece uma coisa óbvia, mas é tão óbvia que passa despercebido, às vezes, pela nossa vida inteira. Então, a gente continua fazendo o que a gente quer, o que a gente deseja, o que nos dá prazer, o que a gente acha bacana, e depois a gente quer colher coisas boas, coisas ótimas, como diz aqui, no versículo de hoje, que daí a gente quer que Deus nos dê caminhos
suaves, caminhos abençoados, que Ele farte a nossa alma, né? Em lugares secos, que Ele fortifique os nossos ossos, fortifique que sejamos como um jardim regado, florido, ou seja, né, que a nossa vida seja regada com bênçãos, que a gente colha daí bênçãos, alegrias, realizações, sucessos, mas a gente está querendo isso, mas está plantando, né, uma coisa que não tem nada a ver para dar isso. Então, hoje, né, a lição é essa, né, que Deus nos dá uma vida plena até num lugar vazio, mas se plantarmos coisas boas. Então, as nossas consequências dependem do que a gente planta. Deus é contigo sempre. Sim, isso é fato. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco sempre, todos os dias. E Ele quer que sejamos cada vez mais próximos dEle. Ele quer nos dar todos os tipos de bênçãos financeiras, bênçãos materiais, bênçãos pessoais, bênçãos matrimoniais. Ele quer que tenhamos uma vida plena em todos os sentidos, né? Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, abundância de tudo, abundância de amor, de compreensão, de bondade, abundância também, né, de coisas materiais, por que não, né, se são coisas conquistadas com suor do trabalho, se são coisas conquistadas com honestidade, né, coisas abençoadas. Então, é claro que são bem-vindas, sim, né? A gente tem que, é claro, manter o nosso nível de humildade, é claro que temos, mas ser humilde não quer dizer ser pobre, né? Não ser humilde de coração, humilde nas atitudes, mas as bênçãos financeiras, se Deus quiser nos dar bênçãos financeiras, a gente recebe, é claro, né? Seria uma injustiça, né? Não, eu não quero, Deus está me dando, não, mas isso eu não quero. Não, Deus está te dando, né? Deus está te dando. É com o seu esforço e com as bênçãos de Deus, com o aval de Deus. Então, ao contrário do que muita gente diz, que muita gente prega, né? Que a pobreza nos levará ao reino dos céus. Não, o que nos levará ao reino dos céus é a nossa fé, independentemente de coisas materiais ou não, é a nossa fé. Outro dia eu falei aqui, falando sobre isso, e eu disse uma frase do pastor Natalino que disse, né, que marcou muito, que ele disse que a pessoa era tão rica, mas tão rica, que a única coisa que ele possuía era dinheiro, né? Então, o dinheiro realmente, os bens financeiros, quando vêm agregados a nada, a só o dinheiro, a ganância, né, ou quando vem agregado, melhor dizendo, a ganância, a soberba, né, o egoísmo, daí realmente não é bênção, daí realmente é uma coisa passageira, daí não vai te levar a lugar algum. Ou talvez leve aqui, nessa vida, né? Vai te levar a ótimos restaurantes, a ótimas viagens, ótimas conquistas financeiras só, mas conquistas espirituais nenhuma, né? Então é o contrário, né? A gente tem que ser humilde mesmo tendo muito, né? Como diz também o apóstolo Paulo, e como ele fala em Filipenses 4:11, que ele diz que ele aprendeu a se contentar com o que tem, com pouco ou com muito, então com a fartura ou não, né? Então, isso que a gente tem que aprender e tem que saber dar a diferença, né? Se eu tenho bastante, né, e que eu mantenha o meu bom senso, que eu mantenha a minha gratidão e que eu mantenha a minha humildade, que eu pense nos outros, ajude os outros, né, seja generoso, que eu sinta o problema dos outros e tente resolver, né, e sempre, né, se eu tiver condições, eu faça, né? Então isso é ser humilde, isso é pensar nos outros, isso é levar uma vida com os mandamentos de Deus sendo a principal forma da gente viver, tá bom, queridos? Então, que a gente pense hoje sobre isso, né? Que Deus nos dará bênção, nos dará bens materiais, nos dará bênçãos financeiras, nosso casamento será feliz, nosso trabalho será
glorioso, nossa vida será muito bem vivida. É claro que teremos percalços, sim, isso faz parte da vida, mas sabemos que esses percalços são para o nosso bem, são para o nosso crescimento e que teremos tudo isso, mas se plantarmos coisas boas, se plantarmos, se levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai, uma vida baseada nos seus ensinamentos, daí sim colheremos tudo que Ele tem para a gente. Eu vou só ler de novo aqui, só essa aqui, a Bíblia convencional. Se fizermos tudo, né, a lição correta, daí nós chegaremos nesse ponto aqui. E o Senhor daí nos guiará continuamente, ou seja, Deus será conosco sempre, fartará a nossa alma em lugares secos, ou seja, o que quiser, o que a gente através de adversidade, Ele não nos deixará faltar nada, né? Aqui falando sobre providência, né? Então não nos faltará nada. E fortificará teus ossos, ou seja, nos deixará sempre de pé, com saúde, disposto, animados. E seremos como um jardim regado. E o que é um jardim regado? Né? Um jardim regado é um jardim bonito, vistoso, que chama atenção, que gera alegria, que gera contentamento. É isso que as pessoas sentirão quando olharem para a gente. E como um manancial cujas águas nunca faltam, ou seja, não nos faltará nada, né? Teremos sempre, para sempre e muito. Mas, né, para isso, precisamos, repetindo, levar uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Então, hoje, querido, segunda-feira, dia 16 de outubro, pense bastante nisso, tá bom? Se o que você está plantando é essa colheita que você está esperando, né? Se o que você planta é conivente com o que você está esperando colher. Então, veja bem para ver o que você está plantando e o que você está esperando colher, para ver se não há uma divergência aí, tá bom? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa, né, como hoje, levar uma vida plena, uma vida serena, uma vida que agrade ao nosso Pai, para que a gente possa colher tudo que Ele tem a nos oferecer e tudo que Ele quer nos oferecer, quer nos dar. Porque querer, Ele quer. Nós temos que saber receber, estarmos prontos para receber. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amanhã, se o nosso Pai permitir, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança. Eu espero contar com a sua presença aqui, que abrilhanta demais esse nosso encontro, tenha certeza disso. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então. Não esqueçam que o que importa é levar uma vida que agrade a Deus. Hoje ficou mais do que explícito isso, né? Levando uma vida que agrada a Deus, colheremos as bênçãos que Ele tem para nós e que Deus está no controle sempre, que a gente nunca esqueça disso. Ele estava, Ele está e Ele estará sempre. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Até amanhã.